Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Irmãos, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês um breve estudo sobre uma das coisas mais importantes na vida de um cristão. Que sem essa coisa é impossível agradar a Deus. É um dos dons mais maravilhosos que Deus deu a cada um de nós. Esse dom é o dom da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Isso está escrito lá em 1 João, irmãos. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Muito bem. Vivemos num mundo com grande diversidade de crenças e de religiões. Mesmo assim, sabemos que se trata de um mundo caído e perdido. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, a Bíblia nos aponta somente um caminho e um único Deus verdadeiro. Para alguns pode parecer exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória, conforme João, capítulo 14, versículo 5. Apesar de haver uma tendência natural no ser humano de crer em algo e de buscar o que lhe transcende, nem sempre conseguimos acertar o alvo. A sua fé deve ser genuína e verdadeira na pessoa certa, que é Cristo, Jesus Cristo. Ele é o socorro nas horas de angústia. Ele é o amigo fiel que lhe ama, que nos ama. É o Salvador eterno. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Vale a pena depositar a sua fé no Senhor. E o que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador único e verdadeiro, e em tudo o que ele disse nas Sagradas Escrituras. Diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem bases para a compreensão humana. Deus nos deixou provas suficientes, escritas e através da vida de Jesus Cristo, para termos uma fé sólida em tudo o que ele nos disse na Bíblia, na palavra, no livro sagrado. Desde o princípio ele tem se revelado à humanidade e quer que creiamos no seu Cristo para termos acesso à vida eterna. O que significa ter fé em Jesus?
pois para crer no Cristo de Deus precisamos ter fé em Jesus. Crer, meus irmãos, é mais do que saber, do que ter simpatia, ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver e se entregar e descansar em Deus. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor e é suficiente para nos ajudar, nos cuidar e nos salvar. O crente em Jesus não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Como diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. E qual é o alvo da fé? O objetivo central da fé em Cristo é a salvação. Esse é o objetivo principal da nossa fé em Cristo, a salvação. Conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Podemos crer num futuro melhor, crer em curas, em sinais, milagres e bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro e secundário. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. E esta vida abundante já começa aqui, quando confiamos tudo nas poderosas mãos do Senhor. Temos esta confiança pela fé, que nos acompanhará pela eternidade afora. A fé salvadora inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo 14 e Tiago, capítulo 2, versículo 19. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, meus irmãos, minhas irmãs, é um mandamento bíblico. Em Marcos, capítulo 11, versículo 22, diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Em Lucas, capítulo 8, versículo 5. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Em Isaías, capítulo 26, versículo 4. Em Salmos 37, versículo 3. Tenham fé em Deus. A fé é o dever fundamental do cristão. Em João capítulo 6, versículos 28 e 29, diz assim: meus irmãos, a obra de Deus é esta,
crer naquele que ele enviou. A fé é um mandamento que deve estar unida ao amor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 23, que creiamos no nome de seu Filho Jesus, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros. A fé é uma arma defensiva. Efésios capítulo 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé sem frutos é irrelevante. Outras traduções dizem a fé sem frutos ou a fé sem obras é morta. A fé sem frutos é irrelevante. Tiago, capítulo 2, versículo 17, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O crente, eu e você, somos justificados pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, em Romanos, capítulo 1, versículo 17, e em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Além disso, meu irmão, minha irmã, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Como já foi mencionado anteriormente, repito aqui esse versículo de Efésios capítulo 6, versículo 16. A fé, meus irmãos, é uma arma poderosa contra os males do mundo e contra o inimigo implacável das nossas almas. Em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17, vemos o escudo da fé aliado a outras peças fundamentais da armadura de Deus. Revista-se todos os dias e esteja preparado contra os inimigos do Senhor. Vencendo os inimigos da fé. Quem duvida é inconstante. Ora acha que crê, mas quando a dificuldade vem, tudo se transforma. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Diversas vezes Jesus repreendeu a dúvida de seus discípulos. Por exemplo, repreendeu Pedro quando ele se afundava no mar. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 31. A dúvida pode ser natural, humana ou diabólica. Mas a fé, quando se apoia no poder de Deus, é sobrenatural. A desconfiança, a incredulidade,
A desconfiança momentânea, ou que rejeita totalmente o que Deus diz e faz, é pecado, conforme João capítulo 16, versículos 8 e 9. A descrença está quase sempre associada à malícia, esperteza ou indiferença. Alguns crentes na Bíblia tiveram momentos em que deslizaram e não creram. Zacarias, quando na sua velhice lhe foi prometido um filho famoso. Lucas, capítulo 1, versículo 20. Zacarias duvidou. O pai de João Batista, ele duvidou. Ele não creu que na sua velhice Deus ia lhe conceder um filho que seria famoso, conforme é contado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 20. Todos somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crê. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23. E o medo? O temor é outro inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, precisamos rapidamente nos agarrar em Deus pela fé. Ao pai desesperado pela vida da filha, Jesus disse: não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. O medo nos paralisa e nos deixa infrutíferos. Mas Deus quer que avancemos, confiantes nele sempre. Confie e não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.